Tá valendo, meu querido? Agora eu bebo, Verdade. mas... Naquela época... Não. O que você acha da nova vocalista do Linkin Park? Achei muito boa. How much money you make in a year? Você quer saber quanto que eu faço? Senhoras e senhores, Não, vocês viram a que- gente vai... Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Когда я говорите по-русски? Pera aí, agora fala aqui que Meu você... Deus, parece a Daenerys falando aí. First lessons I learned in compensation is anyone that feels that they're happy with their pay, they're overpaid. Nossa, bem de pertinho. Ó, que delícia esse som. Hoje nós não pagamos ninguém abaixo do mínimo, então assim, a gente tem uma política bem séria, a gente segue a rigor isso. $1,5 milhão. Gostoso isso, Que hein, ano que cara? foi? Isso, pergunta rápida. O que te traz aqui esse ano? Roger Soyá, seja bem-vindo mais uma vez ao Quinto Dia Útil Podcast, cara. Obrigado, gente. Aqui a Mais gente tá uma igual vez a junto. Gabriela, né? De frente com a Gabi. De frente com a Gabi. Pergunta rápida. O que te traz aqui esse ano? E qual é a diferença do que você já tá sentindo pro que foi ano passado? Boa. Bom, diferente do ano passado, a questão de AI, né, com mais força, mas ainda estamos começando. A questão da inflação aqui ganhou um outro nível de conversa, contexto americano, de tarifas. Então, você percebo que eles estão bem assim, alarmados com quanto que O isso número. pode virar em recessão, não recessão. A palestra de abertura... Foi Mas já foi mais positiva, no sentido, É. cara, por que isso? Peraí, né? Exatamente. Economista positivo é diferente. É um Exatamente. Pokémon raro. E voltar aqui é bom para a gente confirmar, né? Confirmar as teses que a gente vem pensando, vem trabalhando. E também quando não confirma, também é sinal de que as coisas mudaram. Então, é manter a cabeça aberta, a escutativa, basicamente. Deram mais passos com relação ao IA lá na Globo, cara? Sim, É? sim, demos mais Coisas passos. podem ser compartilhadas? Assim? Há muito embrionárias ainda, né? Muito difícil de... Assim, é uma jornada longa, né? Uma jornada longa, mas muito aprendizado. A parte de tratar dados qualitativos é a parte que carbura mais rápido, né? A parte de uso, de fato, intenso de AI, a gente ainda está engatinhando, né? A gente ainda está aprendendo. Então, Esse evento, em uma palavra, qual seria? por enquanto... Por enquanto. Por enquanto... Se é por enquanto, daí no final você passa no aqui e diz final que você volto muda. pra ver se... Você continua mantém. a mesma palavra. Mas eu diria, por enquanto, inflação mesmo. É curioso. Por enquanto, né? Senão, Cara, e se eles olham pra primeiro dia- nossa, eu não sei o que passa na cabeça dos caras, porque aqui tá em 4 e pouco, 5, eu não me lembro o número exato, né? Isso, E isso. os caras ficam malucos com esse negócio, né, cara? É impressionante, assim. E diferente da nossa realidade no Brasil, que a inflação é maior, mas também o desemprego também é muito maior, aqui a inflação assusta porque aqui não tem desemprego. Né? Então, é diferente. Então, tô tentando encontrar, assim, aprendizados nesse contexto de inflação maior, né? Para eles, mais pleno emprego, com pleno emprego, né? Tentando tirar insights daí, vamos ver. Já fez alguma pergunta? Levantou a mão lá nesse Não, papo assim? ainda não. Nem arriscou responder as perguntas do Scott lá pra ganhar alguma coisa? Não. Mas foi muito bom, gostei. Foi Ele muito bom. tá muito Ajudou bem, o ele tá muito pessoal. bem. Quem você trouxe contigo esse ano? Trouxe o Lucas. O Lucas. Trouxe O Lucas tá Lucas. com trabalho. Qual a responsabilidade Tá com dele? remuneração. Remuneração. A gente fez um job lá e aí ele assumiu a área de remuneração e o Diego assumiu benefícios e performance e org design. Ah, que legal, que legal. cara. Aí esse ano veio o Lucas. Mas... Pô, maneiro. E ele tá curtindo? Tá curtindo. Ele vai ter que sentar aqui pra contar pra gente. Pô, daqui a fazer um pouco. Pode batismo. avisar fazer um o batismo, Lucas. Não, tem que ser surpresa. Não, então não fala mesmo não. A gente vai passar aqui, a gente vai fazer Faz ele sentar blitz, aqui. Tipo passando você, aqui, né? O faz coitado blitz. lá procurando um café e a gente... Não. Cara, Muito bom. obrigado. Obrigado Valeu Corre pela lá pra palavra. Linhares. Estamos por aqui. Então Belo qualquer coisa, upgrade. coloca aqui. Belo upgrade. Ficou Obrigado. ótimo. Valeu. Muito Pô, que bom. honra, hein, cara. Tudo isso faz parte de vocês. Cada um que passa por aqui constrói um pedacinho. Ano passado você passou e construiu um pedação pra gente, sabe? Que Imagina. foi validar a tese e aquele bate-papo que a gente estava tendo, o Scott sentou, a gente, pô, foi muito gostoso. Depois a gente foi lá conhecer o espaço de vocês, lindo ali da Globo. Pô, sensacional. Obrigado por essas oportunidades, cara. Imagina, obrigado a vocês, gente. Corre lá Valeu, agora que corre você lá. tem uma pra assistir. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau.
Em 3, 2, 1, Tomazinho, qual é a música? Vai, Qual é a música, Pablo? vai lá. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Tá bom já, né? Não, louco! Pô, cara, você continua nesse esquema ainda? Cara, eu continuo. Agora um pouco menos, que eu tive um probleminha na voz no final do ano passado. Então hoje eu tô cantando 50% do que eu cantava antes. Mas ainda amando o negócio e não tem como tirar da vida, né, cara? Não, aham. Coisa boa. Teu pai gostou daquele episódio lá? Putz, foi bom demais, cara. É bom mesmo? demais. Ele falou, puta, sempre que tiver, me chama lá que a gente tá junto. Não, esse episódio pra gente é case. É mesmo? A gente conta pra Pô, todo que mundo. Legal, né? cara. É, pô, é puta experiência diferente, né? É, cara? e é difícil encontrar, né, cara? Tanta coisas em comum, assim. RH, mesma carreira, trabalha com música também, os dois. E, tipo, muito legal. Pô, tem um episódio do Guilherme Tomazinho, se você tá conhecendo ele agora, a gente fez um especial Dia dos Pais e eu não sei o número qual é, mas se você entra na playlist, você vai descobrir lá, Guilherme Eu vou Tomazinho. A gente vai falar aqui. Cara, o que você tá curtindo nesse evento? O que tá sendo diferente? Porque nós nos encontramos em San Diego. San Diego, Aí 23. Cincinnati você não foi, né? Isso. De San Diego pra cá, o que é que você vê que mudou da oferta de temas e Legal. o que você tá, pô, já botando na pauta aí? Cara, muito bom. Como diferença, a primeira coisa é o tamanho da delegação brasileira, né? Pô, a gente sim. tá cada vez mais pesado aqui. E é isso, assim, eu acho que a gente no Brasil, a gente vem aumentando muito essa potência dos eventos, do networking, dessas trocas que são sempre muito ricas para todo mundo. Então eu fico feliz de ver isso. Quanto ao evento aqui, tá, cara, maravilhoso, assim, as empresas que estão, a organização, o nível da coisa que se tornou, o tamanho do palco principal cheio de gente, então é legal ver essa concentração. E quanto aos temas, eu acho que é natural, né? Ele vai mudando ao longo do tempo de acordo com o que o mercado vem pedindo, o que o mercado vem acontecendo. Eu lembro que em de 2023 a gente falava muito na época de Pay Transparency, até porque estava chegando na época nos Estados Unidos a lei dos estados de terem que Divulgar postar, as né, o marcas. range salarial e tal. E então foi muito voltado nisso. Aqui a gente ainda vê resquícios disso. Hoje, por exemplo, tiveram dois ou três papos sobre Pay Transparency. Mas agora a gente começa a ver outras coisas. Então o que eu tô achando muito legal em relação às tendências, né? Eu vejo o org design entrando cada vez mais no mundo de Total Rewards como algo super relevante. Principalmente para navegação ali com o C-Level e assim vai, a gente acaba ganhando muito peso nesse sentido. E agora AI, né? AI, que os agentes vêm para mudar um pouco a forma de organizar time, das estruturas, de como trabalhar remuneração. E a gente só tem a ganhar. Então eu acredito muito nessa... Não vai substituir o trabalho de ninguém, mas vai mudar as skills. Você acha que não substitui? Eu acho que não, cara, porque... Talvez tenha uma relação de tamanhos de estruturas, né? Então talvez uma estrutura que tinha 10 pessoas não vai mais precisar de 10 pessoas. Mas não muda o fato de que ter um humano que sabe trabalhar com AI, que sabe criar a AI e assim vai continuar sendo diferencial. Você vai unir o melhor dos dois mundos, né? Então eu acho que o soft skill começa a entrar cada vez mais no mundo de remuneração, coisa que até no passado não era tão comum, eram carreiras muito técnicas, muito verticais e assim vai. Justamente porque a parte técnica transacional vai ser feita pela AI. Então essas duas skills de soft e de construção tecnológica, construção de AI, como que eu vou ter um raciocínio crítico para usar a AI a meu favor? Eu tenho 1 milhão de dados dentro de People, não só a remuneração, né? Geral, Big Data. Exato. Como que eu vou cruzar tudo isso para começar a entender o padrão de comportamento do meu público, para aí sim eu ter uma prática de remuneração que vai ser customizada, que vai ser mais efetiva. Esse tipo de raciocínio crítico, por um bom tempo, na minha opinião, ainda vai ser muito drivada pelo humano por trás, sabe? A economista que abriu o evento, ela é otimista e partilha da visão também, porque aumenta a demanda, né? É como o Excel que chega na década de 90 Exato. e aumenta a demanda, as empresas todas começam a produzir mais, a gente vê isso de fato. Óbvio que as evoluções elas são diferentes, mas eu acho que o que vai causar de impacto do ponto de vista de dar condição de serviços ficarem mais baratos e aumentar, né? Exato. Pra remuneração é bom, né? A gente é muito nichado, né, cara? Total. E muita coisa ainda tá dentro da caverna, né, cara? Putz, vou fazer offer.
Depende lá do time de remuneração ajudar o pessoal a entender como que funciona a parte técnica do pacote como um todo. Ah, beleza, mas eu posso treinar Talent Acquisition, posso treinar HRBP. Mas ainda assim, sabe, como que eu escalo isso num nível organização? AI. Então é uma forma muito eficaz de você espalhar conhecimento, de você crescer a liderança em relação aos temas de RH, de remuneração, e você usar isso a seu favor, né? Legal. Cara, se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa do planeta agora, quem você escolheria? Do planeta, Qualquer cara. um. Vivo ou morto? Conta Não, tem vivo que ou ser morto? vivo. Tem que Morto ser não vivo. vale não. Tem que ser vivo. É agora, é a tua chance, vai. Pergunta. Cara, eu vou pro lado de carreira, então. Se vira. Eu vou pro lado Eu de disse carreira. qualquer uma você tem a chance de escolher. Qualquer uma. Eu trocaria uma ideia com o Adam Grant. Adam Grant. É um cara... Deixa eu chamar ele aqui. Adam Grant. Chega aí, vem cá. É um influenciador no LinkedIn, inclusive, de carreira e tal, enfim, mundo de RH. E é um cara que eu compartilho muito com as visões, assim, sabe? De tendências. Ele tem muito essa visão prática de, cara, mundo real. Não vamos romantizar as coisas. AI não vai tirar o trabalho das pessoas necessariamente, mas a gente não pode ficar para trás. Se você não se atualizar, aí sim você vai perder o trabalho. Né? Mas é menos sobre AI e mais sobre você mesmo, o que você vai fazer com essa nova revolução que está chegando. Então eu acho que esse é um cara que agregaria muito, cara. Adam Grant. Tá Adam aqui. Grant. Cara, muito obrigado por passar aqui. Obrigadíssimo. Esse momento gostoso com a gente. Sempre é muito só o bom. começo. Aliás, se quiser mudar o nome, você tem até amanhã pra nos dizer. Então você passa aqui de novo e diz, cara, eu queria café. mudar, mas pelo jeito você não vai mudar, não, que você curte o café. Combinado, vamos mudar. Valeu. Vai dormir pensando nisso. Até mais. Silvia, seja muito bem-vinda ao Quinto de Áudio Podcast, agora aqui direto dos Estados Unidos da América. Um prazer estar aqui com vocês, minha gente. Nossa. Feliz. Você tá na Copa Energia, então? Exato. Onde fica o escritório de vocês? Eu não conheço muito, me perdoe, aliás, viu? Não, tranquilo. A Copa Energia é uma empresa de distribuição de gás, né? A nossa matriz fica no Morumbi. É a fusão tanto da Copa Gás contra também a Liquigás. Ah, a marca eu conheço, Copa Gás, entendi. Gás, é. E Liquigás E também. Liquigás as duas, né? Exato. Então aí teve essa fusão e se tornou aí a Copa Energia. Que legal, cara. Você já conhecia esse evento? É a primeira vez aqui? Quando eu iniciei na área de remuneração, né, a gente sempre procura fontes para poder estar aprendendo. Então, a World at Work foi uma das principais. Sempre li artigos, conheci a Forma, que também, né, tem alguns cursos, via por vocês também. Acompanhei ano passado em Cincinnati os vídeos que vocês trouxeram e hoje eu estou aqui, tendo a oportunidade. Mexeu com o teu desejo. Exato. Cara, ano que vem eu estarei lá. Exatamente. A gente já ficou sabendo que ano que vem é Santo em Antônio. San Antônio. Exato. Santo Antônio parece que é lá Santo Antônio do Pinhal. Vai ser lá no Brasil. Exatamente. Pois é, que legal, cara. Tá pensando em voltar ou não? Tá gostando do evento? Muito, é uma baita oportunidade, né? A gente consegue ver novas tecnologias, né? O conteúdo muito rico, alguns cases, né? Muito interessantes também. Acho que é uma fonte para quem é de remuneração, né? Para a gente ter um conteúdo, até pensando um pouquinho no futuro, de novidade que está acontecendo aqui, para a gente talvez levar para o Brasil e conseguir implementar coisas novas. Eu estou gostando bastante. Qual foi a sessão que você mais curtiu até então? A primeira de ontem, né, que a gente teve com a economista. No palco central ali, né? Isso, né? Eu acho que ela trouxe de uma forma um assunto tão denso, de uma forma tão didática, né? Com exemplos práticos do dia a dia. Também teve uma plenária sobre inteligência artificial, com alguns cases que foi muito legal, trazendo como que nós, profissionais de remuneração, conseguimos trazer desde para o nosso gestor, né, para facilitar o processo até a atração de talentos, business partner. Então, eu acho que é algo que a gente pode estar explorando mais, né, com ferramentas que estão aí disponíveis no mercado. Legal, legal. O que você tem que levar alguma encomenda para o Brasil? Agora, essa pergunta ela pode ser dupla entre... Tô indo para os Estados Unidos, me traz uns negocinhos ali, mas alguma coisa do você ponto vai de levar vista na de negócio. bagagem? O que você leva na bagagem? Ah, sim, claro, né? A família sempre pede uma lembrancinha, mas falando daqui do evento é mais a questão mesmo do conhecimento. Então, tô tentando absorver o máximo possível para a gente poder também compartilhar contigo. Você é feliz fazendo o que você faz e ganhando o que você ganha? Ah, eu sou muito feliz. Eu amo a minha área. Assim, eu me encontrei em remuneração, eu gosto bastante. Então, eu acho que
Hoje é um setor que a gente está crescendo, né? As pessoas se conhecem, a gente se encontra nesses eventos. Então, eu sou uma pessoa que eu falo, né? Falar de remuneração para mim é muito fácil, porque eu gosto muito Que legal, desse segmento. Cara. Você veio sozinha ou no avião você veio com alguém? Algum desses brazucas também? Sozinha. Sozinha. E é sua primeira vinda aqui para os Estados Unidos? Primeira vinda. Então foi aquele momento, procura, né, Uber, deixa a internet. Aqui eu encontrei o pessoal no hotel, mas está sendo minha primeira vez. Até chegar no hotel você estava por fora. Sozinha. Pô, cara. E você já tinha um chip assim ou você foi com o seu celular tinha aquele Passaporte Américas lá? Eu consegui. Não, sabe por quê? Parece brincadeira. Onde você quer chegar? Mas... Tem muita gente que quer vir e não tem... E não cara sabe, né? Não sabe e às vezes tem medo, cara. Tipo, Exato. fala assim, cara, eu tenho medo de como Mas é que vai ser. parecia que você ia virar assim, se você também não tem um chip, Assine, adquira aqui. Claro, isso, com o Passaporte Américas da Claro, ele vai te dar nada, meu amigo. Você assina qualquer um, você compra um chip. Não, no meu caso eu nem precisei comprar um chip, não. Minha própria operadora tinha uma opção de travel e aí eu utilizei ela e funcionou super bem. Isso, legal. Se os caras pagarem da operadora, a gente vai falar o nome aqui no final. E, bom, Você vai em mais alguma sessão hoje? Quais são as que você está em vista? Sim, eu vou à tarde, agora vai ter uma sobre a parte de inteligência artificial, tem uma também referente à questão de mérito, então estou me programando para ir. Legal. Você está fazendo anotações e tudo? Sim, celular, bloquinho de notas. Seu celular mais uma dica aqui, agora eu vou entender. Seu celular qual é? É um Samsung ou um iPhone? É um Samsung. Qual Samsung? Olha, eu nem lembro. Então é você uma não versão lembra, fica antiga. tranquilo. Mas ó, o S24, o gravador de voz dele, você deixa assim paradinho, aí ele começa a gravar tudo. Aí depois, na hora que você acaba de gravar, você aperta assim, transcrever. Olha! Aí ele transcreve. E não só isso. Aí você diz assim, resume essa conversa pra mim, tira isso, tira aquilo outro, ó, gravador. Você bota lá no gravador, ó. Ai, Cacilda, abriu o aplicativo errado, mano. Você coloca G... gravador de voz, ó. Tá vendo? Essa foi uma, por exemplo. Ó. Então eu gravei esse aqui, ó. Final da primeira palestra da Main Session, tá vendo? Olha, ó. Já transcreveu toda a palestra. Muito Aí eu legal. falo assim, me faz um resumo do que ela falou. Aí ela falou da China, da questão da crise, do crescimento do... Esse aí é aquele aluno na escola que tinha alguém que copiava, coisa e outro falava assim, me empresta aí. Me empresta aí. Pronto, esse foi o empresta Nem aí. copiava, tirava uma Cara, então se você for investir num celular, não é puxando saco. Se você gosta de Apple, beleza. Mas como você já tem um Samsung, eu não preciso vender essa ideia pra você. A ideia é a seguinte, vai lá no S24 agora, compra. Qualquer parada que você vai estar conversando com alguém, vai fazer uma reunião, etc. Cara, podemos gravar aqui só o bate-papo? Você coloca o celular na mesa, grava, resume, faz tudo. Aproveitando que IA é um dos temas aqui quentes. Aproveitando que IA é um dos temas quentes, porque esse aparelho foi o primeiro que já veio com embutido. Aí depois os caras da Apple foram correr atrás do prejuízo lá. Não, mas super interessante. Você usa muito IA no seu dia a dia? Ultimamente, sim. Eu acho que é uma baita ferramenta que nos auxilia, né? Sendo muito sincera, eu estou começando agora a utilizar, mas eu já estou estudando sobre, porque eu acho que é o futuro, não tem como a gente não estar utilizando. E é aquilo, né? Às vezes as pessoas ficam... E é algo que é muito dito, né? Que as pessoas têm medo da IA, que vai pegar os nossos empregos, e não é uma ferramenta a mais para poder agilizar o nosso dia a dia, né? Então, o diferencial não vai ser você utilizar o IA, é como você vai utilizar essa IA, né? Quais as perguntas? Então, eu acho que um telefone que ninguém pergunta mais, todo mundo tem um, né? Vai ser a mesma coisa, te acompanha essa parada aqui. Exato. Na verdade, a pergunta tem que mudar, que a pergunta é assim, o que é que você veio pra falar aqui que a gente não te perguntou? Na verdade, a gente puxou você pelo braço e falou, senta aqui que você vai conversar com a gente. Então, o que é que você diria pra alguém, já que a gente não te perguntou, e a tua mensagem final pra essa primeira conversa, que pode ser a primeira de muitas, tá? Olha, que interessante. Olha pra essa câmera. Vai. Bom, gente, olha, o que eu posso dizer, aproveitem as oportunidades, busquem conteúdo. Eu acho que a gente aqui tem uma baita ferramenta no Brasil, né? Eu conheci o Emerson, eu falei, olha, eu sou muito fã do Quinto Dia Útil, me ajudou muito no meu início. Eu acho que a gente tem uma baita comunidade lá no Brasil, né, na área de remuneração. Então, por mais que as pessoas que não puderam estar aqui, tem pessoas que vieram e são super abertas para estar compartilhando esse tipo de conteúdo. E eu acho que, às vezes, as pessoas acham que remuneração é algum bicho de 7 cabeças, muito difícil, e não é, né? Então, basta querer e a gente consegue estar aí evoluindo e também conseguindo
fazer essas conexões importantes. Que legal. Não foi o que disse, foi a Silvia. Muito obrigado pela presença. Valeu. Obrigada. Prazer, gente. E aí, tá curtindo o conteúdo? Então, rapidinho, eu tenho 2 recados para você. O primeiro é que eu não posso deixar de falar da Consulta Salarial, que é a patrocinadora oficial de todo esse evento que você tá curtindo. Com a Consulta Salarial, na versão free, você pode olhar para o seu mercado, região, segmento para tomar as melhores decisões salariais. Você acessa os dados da nossa base e pode tomar decisões estratégicas para o seu negócio. E, em segundo lugar, preciso dizer também para vocês sobre o nosso novo produto de tabelas salariais, que é a forma mais prática e rápida para você atualizar ou criar suas tabelas salariais com a ajuda dos especialistas. Se você quiser saber mais sobre esses 2 produtos, tem o QR Code na tela e tem o link aqui na descrição, tá bom? Aproveita agora então o restante do conteúdo e deixa seu like. Até mais! André Viesili, Bernardo Rodrigues. Rodrigues? Pros íntimos, Berna. Ah, O Bernie. Bernie. Bernie, só tudo não pode vale. Bernie, né? Bernie. Já teve esse apelido na escola? Quando os moleques iam te chamar pra brincar, era ô Berna, ou Berná, como é que era? Bernardo? Não, acho que criança Bernardo, né? Bernardo acho que como criança, assim. A gente conhece como B também, né? Chama bastante B. B ou Ber, né? É que B não dá pra gritar, né? Não dá. B, não. É que no sul é Ber, em São Paulo é B. B. Ber. Os caras resumem. Resumido. Viu? O que vocês estão curtindo aqui? O que vocês vão levar na bagagem daqui? Não acabou. Tem o segundo tempo do segundo dia, mas até agora. Já tem coisa na bagagem? Acho que sim, cara. A gente acabou de sair de um papo assim muito bacana, assim, que e é exatamente o momento que a gente está vivendo na minha empresa, pelo menos na OLX, né? Uhum. É uma discussão muito forte sobre transparência salarial e como que a gente dá essa clareza para as pessoas. E a gente viu ali, Estados Unidos isso é muito mais forte, né? Porque, enfim, uma série de legislações que fala sobre isso. E a gente viu que ainda assim aqui as empresas falam muito sobre o quanto elas acham importante, o quanto elas querem fazer isso, mas na prática ainda não executam, por uma série de questões. E aí a gente viu agora uma palestra com um cara da Mercer e uma VP de remuneração do Adobe. Então a gente conseguiu ver exatamente, os caras de mercado falando e o Adobe falando o que eles estão fazendo com relação à transparência salarial. Então, a gente conseguiu ver os 2 mundos, assim, e acho que isso é um pouco do que, pelo menos assim, hoje, nesse dia, primeiro dia, que eu tô conseguindo levar. O que você acha que falta para virar a chave no Brasil? Porque, de fato, vamos pensar o seguinte, vamos divulgar a vaga, o valor na vaga, ou a faixa, o grade na vaga? O que impede, né? É que não existe, vocês não acham que em remuneração existe uma parada que assim, todo mundo quer ficar na meiuquinha aqui. Ninguém quer ser desvio padrão no negócio, mas a inovação vem disso, é o primeiro que fala, vou fazer esse negócio aqui. Eu sinto que ainda falta no Brasil talvez um pouco de confiança e acreditar assim, que, cara, a gente está fazendo o certo, a gente acredita que esse é o propósito da nossa remuneração, tá com uma filosofia adequada. Então, cara, se acredita, bota fé nisso, né? É um pouco do que ela estava falando também, que eles não perguntam pro candidato qual é a tua remuneração atual e qual é a tua pretensão salarial. Eles falam, cara, é isso que a gente vai pagar. A gente acredita nisso, tuas skills, a gente vai pagar isso. Não tem muito espaço para aquela negociação, né? Do tipo assim, fala aí quanto você ganha e aí vamos lá. Exato. Lá ver o que a gente vai cobrir, né? Não vai? Bom, mas a gente entrevistou um cara aqui que brinca também, que falou assim, não sei se foi aqui onde eu vi, acho que foi lá na principal ontem, dizendo assim, também tem muita empresa aqui que bota aquelas faixas, é de 300 a 1 milhão. Aí o cara... foi ele que falou, né? Falou. Foi no jantar ontem, exato, né? Tipo, então também assim, tem muita gente que faz um somebody loss. 300 a 1 milhão, é alguma coisa ali. É alguma coisa ali, né? Mas eu acho que tem esse ponto também, né, a legislação aqui empurrando muito, e foi o que impulsionou o Brasil, né, nesse tema de, quando a gente fala de transparência, equidade, enfim. E acredito que vai ter muita coisa por vir ainda, né? Mas acaba sendo também, ao mesmo tempo, uma oportunidade, assim, né? Acho que esse ponto também que o André falou, de entender a filosofia da empresa enquanto, cara, o que é remuneração para mim? Como que eu quero contar essa história, né? Que mensagens que eu quero transmitir do meu pacote, que estímulos e resultados que eu quero, né, absorver com esse mecanismo. E acho que acaba sendo ainda uma dificuldade muito também para a gente estar encontrando esse formato, as metodologias, a abordagem. O próprio Adobe ali, né, os próprios dados apresentados na pesquisa ainda mostram que as empresas estão mais acomedidas, apesar daqui, né, nos Estados Unidos a legislação empurrar muito, ainda tem empresas ali na hora de divulgar o grade, ele não,
Talvez a gente vai ter que fazer alguma Acho uma que também estratégia. um letramento de remuneração, né? Porque daí internamente também você divulga o valor da vaga, os caras falam assim, pô, mas vamos trazer um cara que vai ganhar mais que eu, vai mandar em mim, vai ganhar, ou sei lá, né? Inclusive, vou ter que mandar nele, ele ganha mais que Inclusive, acho que apesar de a gente ver muitos dados ali sobre isso, a boa parte da apresentação foi sobre comunicação, cara. Como é que eu capacito a minha liderança para falar com o meu colaborador interno e como que eu preparo a minha base interna de uma forma que não seja, que ela não fique vendida em relação ao que eu estou fazendo para o mercado, porque talvez eu vou estar preparando as informações para o mercado e não dou a visibilidade para o meu colaborador interno. Então, vale priorizar quem está externo do que interno, né? Como é que eu equilibro isso? Como é que eu trago um discurso ali motivador, né? Práticas de comunicação, enfim, que motivem de fato quem está ali internamente, né? Como é que eu dou a visibilidade da minha estratégia para quem já está comigo? E tem uma questão de maturidade aqui, né? Tipo, que a gente fala, pô, cara, tem que ter maturidade para internamente falar abertamente sobre remuneração. Qual é a minha estratégia, qual é as minhas faixas e capacitar os gestores. Olha, vamos ser maduro, vamos falar sobre remuneração e vocês são os responsáveis por levar essa palavra do time de remuneração para os times, né? Então, acho que essa maturidade é algo que também ainda falta um pouco no Brasil. Pergunta para os dois, defino. Se vocês tivessem que tomar um café com alguém agora, qualquer pessoa do planeta, mas que esteja viva, quem seria? O Emerson. Não. Tá fácil. Tem que ser alguém pra fazer a resenha aqui pra gente. Cara, essa é profunda, hein? Profunda. Mas, cara, assim, acho que tem um cara que eu admiro muito, assim, que foi, acho que não posso dizer mentor porque eu não conheci ele e gostaria muito de conhecer, que é Dave Urich. Dave Urich. Cara, é um cara que eu estudo, eu acompanho, ele é um cara que ele lança seu conceito, sua metodologia, 2 anos depois ele desconstrói aquilo, cara, não é nada disso que eu falei, é outra coisa Dave Urich? Dave Urich. Vou chamar. David. Por favor. Podia ter um pick moment. Imagina, cara, que nem programa. Também, né, pô, você não escolhe ninguém mais fácil que... Pô, sei lá, fala o Carlos da É o Carlos, Eu falei o Emerson, vocês não deixaram, pô. Aí, que aqui já ia ficar muito manjado já. Mas é um cara que eu admiro muito, Carlos, assim, em termos de... pode sair daí, se coitado. Vem o Carlos vestido de Dave Urich. E você, André? Cara, difícil, cara. Putz, nunca parei pra pensar nisso, assim. Pô, cara, você tem uma chance agora. O Bernardo não deu certo porque o Pode ser que a tua chance esteja aí, né, cara? Não, a gente fez eu posso falar aquela a gente foi pra Miami. A gente desceu, né, em Orlando e pegou o carro e foi pra Miami. E eu falei, tá, legal, por que Miami, né? Ele, porque é onde o Messi mora, eu posso encontrar o Messi na rua. A gente tá indo pra Miami pra encontrar o Messi, né, cara? Pô, fiquei pensando, cara, em quem... Eu geralmente associo isso ao futebol, né? Futebol, né? Pra mim é sempre uma... Fiquei pensando, mas não sei, cara. Talvez, sei lá, algum empresário do Brasil, assim, eu gosto desse lado empreendedor, tô tentando achar aqui algum estímulo, mas... Cara, é tua chance, o gênio da lâmpada tá aí, faz o desejo e você tá aqui. Pô, o que eu peço pra ele? Mano, eu tô indo embora. Mas pegando o contexto do futebol, né? O próprio futebol, eu assim, pegaria, não pensa em empreendedor, pode pensar em alguém. Pode ser alguém do meio do futebol? Tem. Pô, cara, acho que o Cristiano Ronaldo, então, acho que seria um cara legal de falar, porque acho que tem também esse lado empreendedor, de ser um cara que, pô, ele é um cara que se construiu, assim, né? Ele não é um cara que nasceu com esse talento todo, mas ele se construiu para ser o cara, um fenômeno, assim, então acho que é um... Ele se construiu e para ser um fenômeno dentro de campo e fora de campo. Diferente do Neymar, que se construiu para ser um cara fora de campo, pô, maior que o... Sei lá, mano, ouso dizer que o Dave Urich. Mas mais que o Cristiano Ronaldo, a molecadinha toda pira, mas dentro de campo, puta, faltou, cara. Depois não que ele não tinha habilidade, né, cara? Quer alguém também do futebol, alguma coisa assim? Não, vou manter. Ou eu posso escolher um ator, alguma coisa assim? Pode ser também, eu acho. Pode ser. Cara, eu queria conhecer o que fez o Obi-Wan Kenobi. Lembra? Não. McGregor, acho que é o nome original dele. Esse era o meu sonho de infância, cara. Eu queria ser o Obi-Wan Kenobi quando eu era criança. Eu achei que ia pra alguém da música, cara. Da música? Tu é um cara da música? Eu achei que ele ia pra alguém da música, porque o B tem todo o talento musical também, né? Então você bebe o café com o Dave Urich e a cerveja com esse aí. Aqui, ó, Evan McGregor. Pode crer. Fez vários filmes, né? Evan McGregor. É porque é do Star Wars.
Ih, garoto. É temático, né? Tamo aí, vamos pra Temático, Disney, Star Wars, né? Muito obrigado pela passagem. Eu espero que vocês carreguem de fato na bolsa e interfiram no mercado do ponto de vista de remuneração, sabe? Porque a gente precisa muito disso, cara. Isso espalha. Com certeza. Muito obrigado, Show de bola. João. Obrigado aí pela oportunidade. Imagina, portas Valeu. abertas. Portas abertas. Tchau. We are live. Brought to you by Carreira Miller. Welcome to the Quinto Dia Útil Podcast. Você sempre quis fazer isso. Ever. Sejam bem-vindos ao Quinto Dia Útil. Pô, André, Paulinha, o que vocês vão colocar na mala daqui, tirando presente e listinha que vocês tiveram que trazer, muito provavelmente do Brasil? Fora isso. Mas se tiver alguma coisa na listinha que for curiosa, conta pra nós aí, porque aí já vira alguma coisa interessante. Eu pulo essa parte que eu sou a rainha de pegar brinde aqui do evento, né? Então vou deixar pro André. Mas agora Você digo de tem. conhecimento, também vale. Essa é a parte que a gente... Claro. Na linha dos presentes, a Paula vai pagar excesso de bagagem. Ontem ela estava com a sacola cheia, hoje ela tá com a sacola cheia de novo. É pra minha equipe. Tá, você tá certo, você pensa nos caras. Pô. E o André? Na linha do conhecimento, assim, eu fiquei um pouco surpreso esse ano com algumas agendas conectando comp com behavior, assim. Do impacto da remuneração no comportamento e no desenvolvimento das pessoas nas empresas. O painel de hoje de manhã sobre mentoria achei muito interessante. Primeiro porque o painel fez a antiga dupla do comp e do RH, como se comp não é RH, né? Então assim, quem foi sua mentora? Foi a HRBP, ela é do RH, né? Mas a pessoa de comp continua se colocando fora do RH e eu vou continuar levantando a bandeira que para mim nós estamos cada vez mais juntos. Mas alguns painéis que eu tive a oportunidade de assistir ontem e hoje, eles trouxeram, diferente de outras oportunidades que eu tive, muito essa conexão assim do quanto que a remuneração ela pode e consegue influenciar o comportamento das lideranças e das equipes. Eu achei bem legal essa abordagem. A minha reflexão é muito na linha do André. Esse ano a gente tem um eixo específico de discussão de carreira aqui no evento e está se falando muito das soft skills e eu fiquei pensando, acho que isso talvez tenha sido também muito motivado por o quanto, por um lado, a gente está discutindo muito o papel da inteligência artificial, tem várias agendas sobre inteligência artificial, e aí eu acho que qual é o papel que fica para a gente enquanto profissional de rewards e de recursos humanos? Justamente esse papel diferenciado de mobilizar competências, de potencializar as competências de cada um, e a gente passa a ter que discutir mais essas agendas, né? Agendas relacionadas à influência, à comunicação, à mentoria, e hoje eu dediquei minha manhã inteira, inclusive estava comentando com o pessoal a isso, né? A buscar essas agendas que vão saem um pouco desse hard skill, de olhar ILP, de olhar incentivo, remuneração variável, remuneração de vendas, mas como é que eu, enquanto uma líder de compensation, vou estudar potencial, competência alinhado às agendas de Total Rewards. Então, também achei que esse foi o diferencial, está sendo o diferencial desse ano. E achei bacana essa proposta de trazer uma agenda de competências alinhadas à parte de carreira e Total Rewards. Cara, faz 6 anos que a gente tá na frente dos caras, porque faz 6 anos que a gente traz esse assunto, os caras de remuneração falam assim, pô, nada a ver, mano, traz os caras de remuneração. É verdade. A gente fala, não, velho, traz os caras das outras áreas aí, pô, a gente precisa saber o que esses caras estão pensando. Esse ano tá mais soft. A agenda tá soft. O último painel que eu estava agora, o painel chamava mais ou menos assim, né? Quebrando fronteiras em Total Rewards. Eu fui lá achando que eu ia ver um painel de Global Payroll ou de como que é esse... E não, o painel falou de cultura, falou de equidade, falou de diferentes mindset ao redor do mundo, tal. O cara só abordou soft skills, assim, sabe? E ele estava abordando Total Rewards lá, mas ele estava falando do impacto da nossa competência, da nossa área em aspectos humanos e comportamentais, assim. Acho que tá bem legal esse ano essa pauta. Sabe, esse ponto que você trouxe, Emerson, eu queria destacar, porque é muito verdade. A carreira sempre trouxe essas pautas há muito tempo e acho que o Brasil, nesse ponto, a gente sai na frente, porque a gente tem uma cultura muito de relacionamento, de olhar para o comportamental, que eu acho que é muito diferente do americano. O americano, ele é muito hard skill. Eu tive agora numa mesa sobre influência e eu estava conversando com uma diretora de HR Systems e ela estava dizendo, a gente foi fazer um exercício e
e te perguntava qual o seu tipo de influência principal, com qual você se identifica. E ela falou, rational. Óbvio, como que uma pessoa que trabalha com compensation ou com HR não vai ser rational? A gente trabalha com base em datas, em dados. Aí eu olhei e falei, mas o meu é construir pontes. Mas ela já veio com uma abordagem de não tem como ser de outra forma. E aí a gente começou a conversar sobre diferentes culturas nas empresas e nos países. E eu acho que nesse sentido, o Brasil tem toda a vantagem, os profissionais brasileiros também, de sair na frente nessa nova economia, né? Porque a inteligência artificial vai substituir justamente as hard skills, mas essa parte do soft skill é algo que a gente já está um passo à frente, a gente já vem discutindo muito isso há muito tempo. Legal, Sim, cara. Com certeza. Pô, maneiro. Se vocês pudessem escolher uma pessoa no mundo, qualquer uma que esteja viva, para tomar um café, quem vocês escolheriam? Eu quero o nome, bota o nome na mesa aqui agora. A Brené Brown. Brené Brown? Brain. Come here. Come here. It's your time. She's here. Just take a seat. Por quê? Porque é justamente uma pessoa que fala muito de temas, embora não seja uma pessoa, mas ela fala sobre vulnerabilidade, sobre coragem, sobre temas que assim, eu gosto de estudar e que eu acho que trazem o nosso lado humano. Então é uma pessoa com quem eu gostaria de conversar mais, assim, no dia a dia mesmo, tirando esse papel de autora, sobre a vida como ela é. E ela traz muito disso nas falas dela, né? Como é que é o seu dia a dia, entender mais exemplos, tomar um café mesmo informal. Legal. E você, cara? É uma pergunta curiosa, mas eu acho que... Não precisa ser famoso também. Não, eu pensei em algo muito recente. Eu acho que eu gostaria de trocar uma ideia com o Papa. Pô, cara. Acho que muita gente está querendo isso. A passagem do Francisco, né, argentino, e o anúncio de um Papa americano, né, um americano peruano, né, então um americano diferente, com dupla cidadania, e depois quando eu comecei a entender a história dele e talvez até um perfil semelhante, eu acho que eu bateria um papo com ele assim, porque eu acho que o Papa hoje, ele é uma das poucas lideranças no mundo que tem o potencial de fazer alguma coisa diferente de que outros líderes não estão sendo capazes de fazer. Seja por esse extremismo político que a gente vive hoje no mundo, seja por essas desigualdades cada vez maiores, e aí pega a nossa área, né? Eu acho que eu bateria um papo com o Papa, assim, ver o que ele pensa, assim, para fazer, para tentar... São embaçado mesmo, hein? E são dois exemplos... A vontade é metade do caminho, porque vocês precisam querer. Então vocês já descobriram o que vocês querem. Agora eu vou dar o desafio. Bora buscar eles lá pra gente trocar uma ideia aqui. Papa, 5º dia útil. Tá um pouco mais difícil pro André. Não sei. Não sei. Cara, tem um documentário que saiu do Francisco na Netflix, eu curti pra caramba. Pegaram 10 jovens de todo canto do mundo, assim, mas o único critério foi eles falarem espanhol ali, porque era um caminho pra produzir o documentário. E cada um de um jeito, assim, com estilo de vida e tudo mais, e botaram eles de frente com o Francisco na época, mas é recente. E fala, pergunte o que vocês quiserem pra ele. Ele senta assim e começa uma conversa com a garotada de um jeito tão inusitado. Ele deu essa abertura ao mundo, ele deu a sensação de ser acessível. O lugar que ele escolheu pra ser a casa dele, o quarto dele, a roupa que ele não usou, né, aquela roupa vermelha que ele usaria na apresentação. Então, ele se posicionou desde o momento em que ele chegou. Esse já é diferente, mas ainda assim segue uma linha. Então eu também tô curioso pra saber o que ele pensa, viu? Esse, se eu não me engano, já veio algumas vezes no Brasil, né? Teve uma das formações que ele teve lá atrás, ele passou por território brasileiro. Então acho que tá próximo dele, se ele vier ao Brasil, passar em Indaiatuba. Aí, ó, pô. Eu achei lá no 5º dia eu chamo você. Bora, novo desafio. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Vocês colocaram um negócio na mesa aqui que é sensacional, vai ter corte, certeza. Com certeza. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau. Maurício Baroca, seja muito bem-vindo ao 5º Dia Útil Podcast, direto de Orlando, Estados Unidos. Muito obrigado pelo convite de novo. Cara, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito desse programa, você sabe disso, eu não canso de falar. Eu recomendo pra todo mundo. Que bom, cara. O maior podcast de remuneração do Brasil. Pô, cara. Quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Do mundo. Ó, fala pra mim, o que você tá levando na mala de coisas que você tá aprendendo aqui? Me fala uma coisa. Que você não comprou no Walmart. Isso. Ambiguidade.
Cara, e curiosamente, mais ou menos 11 horas da manhã, eu escrevi um texto sobre... Então, eu tenho um post no LinkedIn. Nós vamos fazer um apreço agora. E pode pesquisar, tá? Vamos fazer agora, vai falando. E, cara, é muito louco, né? Acho que a gente que vive remuneração todo dia da vida percebe. Agora, quando você vem num evento deste tamanho, e de verdade eu estou impressionado com o tamanho disso aqui. Primeira vez? Primeira vez. No Total Rewards, aqui nos Estados Unidos, a primeira vez. Você vê pessoas falando sobre diferentes perspectivas. Então eu digo, ao mesmo tempo que eu tenho um cara falando, cara, AI é o futuro, o dado tá aqui, vocês têm todo o potencial, é só fazer. Eu tenho um outro cara dizendo, ninguém faz. Enquanto eu tenho um falando que o desafio é, o outro tá falando, não, isso aqui é passado. Então acho que esse aí. Tem em português e tem em inglês. Se você quiser baixar em português, tem um outro link. Pô, maneiro. Aproveitei para fazer em inglês, né? Vamos fazer o jabá aqui em Orlando. Já botou. Mas nada, então acho que a ambiguidade de não... E todo mundo que vem para um negócio desse vem procurando, eu fiz essa meia-culpa, procurando respostas. E acho que a gente sai com muito mais perguntas que são muito mais eficientes do que a resposta, para te falar a verdade. Então, eu refleti um pouco sobre isso na metade do dia. Eu tô com a expectativa de, no final do dia de amanhã, ter algum complemento. Mas acho que eu levo daqui muita ambiguidade, muito a questão de... A gente não tá sozinho. O Brasil não é uma ilha. A gente tem... Quem trabalha em multinacional há muito tempo vai se identificar rapidamente com o que eu estou falando. Poxa, você tem que provar todos os dias da vida algo que é comum para você. E quando você sai do seu país, explode sua bolha e vem para outros lugares, você percebe que a dor do outro é exatamente a mesma. Então, levar um pouco disso e saber que, poxa, talvez a comunidade pode ser um pouco maior do que a gente imagina. No Brasil ela é pequenininha. A gente pode expandir ela um pouquinho pra cá também. Pois é, cara. Eu acho que a gente tem potencial pra criar um ambiente como esse aqui lá. Cara, eu acho que umas 2.000 pessoas tem nesse evento esse ano. E é curioso porque a gente encontra a comunidade, né? O que é difícil no Brasil. Você tem as associações, fazem um monte de coisa, mas os grupos de remuneração juntam 100, 200 às vezes. O que a gente faz no Rio, acho que é o maior deles, se parar pra pensar, né? Então, você se encontrar com pessoas que têm os mesmos problemas, como ser humano, você encontra o que você precisa, se dá paz. E sabe uma sensação que eu tenho aqui também? É que a gente faz de verdade uma pausa. Você meio que sai um pouco do... Quando a gente vai em evento no Brasil, parece que a gente ainda tá muito... Mas aqui eu não sei se pela distância, pelo fuso, que não é tão grande até aqui, mas não sei se você tem essa sensação, mas você tá aqui, em alguns momentos você tá imerso e tá só aqui. E aí você tá combinando de almoçar com o pessoal daqui, você tá pensando, vamos assistir tal sessão junto, ou você vai pra sessão e encontra uma galera, senta na mesma mesa que eles, e você vive aqui. Eu sinto um pouco disso, assim, quase como se o sinal do celular não pegasse, sabe? Você tá aqui respirando a comunidade. Eu concordo muito com você, mas acho que tem um elemento, especialmente para nós brasileiros, né, que, cara, a gente tá aqui, a gente tá respirando em dólar. Então, acho que tem um pouco do valor de você tirar esse tempo. Pelo que eu conversei com a nossa gigantesca comitiva, praticamente todo mundo tirou férias. Sim. Que é diferente quando você vai num evento no Brasil, você não tira férias. Você faz um puxadinho, você ajeita, você enfia uma reunião no meio. Então, a grande verdade também acho que aqui, isso é uma coisa que talvez a gente tenha que mudar na nossa cabeça mesmo de fazer parte, mas eu concordo com você. A desconexão com o mundo do trabalho é muito maior e a conexão com reflexão, gerar insight é uma experiência muito maior. Sim, é verdade. Cara, eu tô com uma sinusite atacada, não sei, mas esse choque de frio e calor acabaram comigo. Você já viu algum crocodilo? Ainda não. Eu também tô na busca. Tá em busca? Tem um parque aqui dos crocodilos, não sei se você tá ligado, você anda num rio que tem aqueles barcos com a hélice atrás assim, e é pra ver crocodilo. Eu vou atrás. Aí se sério. Você não vê, eles te jogam dentro da água. Esqueci o nome desse parque aí. É Crocodile Park. Não é. Alligator. Pera aí, vou descobrir aqui. Pô, vocês são de brincadeira. Ali Park. Alô? Pera aí. A pessoa usa IA e fala, alô. Alô, tudo bem? Oi, tudo bem? E com você? Tudo jóia também. Me ajuda aí. Eu tô aqui em Orlando. Eu sei que tem um parque que você anda num rio com um barco que tem uma hélice atrás e é pra ver crocodilo. Como é o nome desse passeio, Gui? Ah, sim. Esse passeio é chamado de Airboat Tour. Airboat. É bem famoso. Obrigado, valeu. Airboat Deixa nem Tour. a coitada terminar.
Gasta energia. Tá ligado que eu li uma matéria, todo mundo gosta de falar oi, tudo bem, eu falo obrigado. Não é gasta dinheiro deles, porque É dinheiro, custa porque é mais energia. ensinar Energia elétrica. Não é custo ensinar, é energia elétrica pra dar a resposta, cara. Tá, então, mas quando acontecer a revolução das máquinas, a gente vai agradecer ter gastado energia. Eu também acho. Eu trato muito bem, porque eu nunca sei. Baroca, diferente de tudo que você experimentou, esse aqui é uma rapidinha. Então, pra acabar, a pergunta é a seguinte. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa do planeta, agora, Vivo. vivo, Tá vivo. quem seria? Já. Pensou num mortinho, Putz, cara. Eu pensei em um monte de gente, mas acho que uma boa parte deles já não está. Eu vejo gente morta o tempo todo. Eu vejo né? eu ouço gente sentindo morta o feeling. tempo todo, seguramente. Cara, sabe que essa é uma pergunta que eu tenho bastante dificuldade de responder, de bate-pronto? Você gosta de... Você é um cara que gosta de pensar, você é um cara idealista, você nem um filósofo, assim. Cervejeiro. Um cara, um gosta de rock. cervejeiro. Não, assim, se eu tivesse, Nerd. portanto, sei lá, tem vários caras que eu tomaria um café, por exemplo, o Cortella é um cara que eu adoraria tomar um café. Pronto, Peraí. a gente divide um... Cortella. Mas toda vez que você faz isso, eu vou ficar super... Tá vendo também? Tá ali. E não por nada, só porque eu vi o sósia do Tadeu Schmidt aqui, o Tadeu Schmidt é um cara que eu adoraria conversar. Sério, cara. Eu imagino, ele é um cara Família super do cara, inteligente. né? Ele tá cercado também de um monte de gente... Exato. E como que esse cara, e ele fez, né, a sua vida, como ele constrói a sua vida com tudo que a cerca, faz uma coisa sozinho e é incrível, né? Porque a gente atrela o nome do Oscar com o dele. Então é outro cara que eu adoraria conhecer. Cortella e Tadeu Schmidt, vamos dar um jeito. Vou te botar esse desafio pra 2026, vai tomar um café com esses caras. Boa. Obrigado, Baroca, valeu. Tamo junto. Graziele Rodrigues, Graziele. Grazi. Seja bem-vindo ao Quinto de Old Podcast. Cara, nós nos encontramos em 2023, mas não tivemos a oportunidade, né? Lembra? A gente acho que bateu um papo rapidinho assim, né? Como é que você tá? Assim, tô mega feliz, né? Primeiro, de ter participado em 2023 Aham. e agora, em 2025, com um tema ainda, né, em alta, AI, tecnologia, então, fundamental pra área. Tô mega feliz e empolgada. Você é uma mulher muito americanizada, você tem um estilo americano. Não, você e respondeu num tom que eu falei assim, nossa, parece que eu tô ouvindo uma tradução simultânea aqui que você falou. Mas sabe por quê? Empolgada. Ela dança, cara, pra caramba. E ela dança um estilo que é dos caras que... Ah lá. Rockabilly anos 50, gente, aqui, ó. Tô até vendo? com a vestimenta, sainha, batonzinho. Como chama? Rockabilly, anos 50, né? E, assim, predominantemente aqui nos Estados Unidos... É alguma coisa parecida com Lindy Hop. Exato. A O Lindy mesma? Hop é dos anos 40, o Rockabilly é dos anos 50. Ah, tá. Nossa, sim, então sei. É muito Ah, legal. tô mega feliz. Eu tentei uma vez. Eu fui tinha uma aula de iniciantes. No meu intercâmbio tinha a minha irmã do intercâmbio dança muito bem. E ela me levou numa aula de iniciantes. Meu Deus, não sei, eu saí de lá falando, não sei andar. É muito rápido, é muito legal. Eu falo que é a dança da galera de compensation, porque você conta os passos. Então, acho que por isso que eu não... Poxa. Não, Cara, é muito legal. E você continua dançando, eu vejo o teu Instagram, você tem Continuo. várias fotos assim, contextualizadas, você Sim. gosta de trabalhar um filtro bem Sim. característico. Né? Sim, anos 50, adoro. É. Adoro. Dou algumas aulas, assim, se tiver festa hoje na temática anos 50, ensino alguns passinhos pro pessoal. Oh. E na festa de 2023, teve a temática, né, que foi em San Diego. Aham. Foi, cara, lembra a banda? Quando você chegou e falou, pô, você começou a dançar assim. Hoje ainda não sei, né? Vamos ver o que vai ter de surpresa. Se pudesse mudar alguma coisa no tempo, você nasceria nos anos 50? Não, teria que você nascer nos anos 40 pra aproveitar os 50. Eu acho que assim, com a tecnologia de hoje, mas com a característica e arte dos anos 50. Mas o que te encanta dessa época, assim? Eu acho que a música, a qualidade da música, né? A dança, as cores, a decoração, é muito diferente do clean que a gente tem hoje, né? Eu gosto de colocar esse elemento mais colorido e animado, né? Com o som do rock. É um rock e é um rock dançante, né? Então, isso é junta muito os diferente, dois. né? Que legal. Cara, eu não sei como que é esse negócio todo, aí eu lembro, daí eu falei assim, pô, me ensina esse passo aí como é que é, cara. E ela já tem todo mundo, quando você pega no braço dela, meu amigo, tá aquele braço Tem que tá posicionado. firme. É uma dança mais firme e contada, né? Muito maneiro, muito maneiro. Se você, essa era a pergunta do final, mas vai ser pro meio, porque depois eu quero perguntar uma da cadeira que você tá agora e os desafios, né? Mas se você pudesse escolher alguém pra tomar um café, qualquer pessoa do planeta, que pessoa seria? Nossa, difícil, hein?
Poxa, essa... Então pensa aí e me diz, que desafio tá na sua pauta hoje? Onde que... Me fala um pouquinho, você tá Qual onde que é mais agora? fácil responder? Wildlife, na Wildlife Studios. Conta um pouquinho como é. Hoje eu tô com Total Rewards e People Operations, né? Então a gente tá com o desafio de fazer o revamp de toda a estratégia de Total Rewards, conectar com a parte de operações e migração de sistemas. Caramba, então estamos saindo só do isso. Workday, entrando no SAP e fazendo Você toda tá essa feliz com a migração em mudança? conjunto. Vamos fechar as portas aqui e você fala assim, porque nem sempre o cara olharia, vou pro SAP e ficaria vibrando assim. Não, pior que tô. Tá? O Workday, ele é um sistema bem robusto, né? Aham. É assim, considerado para empresas de grande porte, né? Já o SAP, ele também é, mas ele tem o modelo standard dele, já atende o completo e muito mais barato, né? Então, Entendi, tem uma nossa redução, decisão foi, exato, custo-benefício e sem customização. Com o Simples a gente consegue fazer bastante coisa e conectar com os produtos de tecnologia que a gente está fazendo. Implementação de AI, chatbot, AI para Total Rewards, os algoritmos, né? Dá para conectar tudo isso com um custo, um budget mais restrito. Legal, entendi. O que você tá levando na mala? Que não presente? Que não comprou no Walmart. Não comprável no Walmart. Que não as lembrancinhas, né, daqui, né? Os brindes, né? É, também. Eu acho que a parte de LTI eu gostei bastante, né? A gente também está fazendo a revisão dos planos de LTI com AI, né, em conjunto. Então, levo esse conteúdo para aplicar. Acho que está bem conectado com o que a gente está fazendo. E, assim, novos fornecedores, né? Linkados a isso também, que atendem a América Latina e Brasil. Tinha gente aqui que você já abordou? A Comporte, na própria Comporte. Você tava no jantar. Mas são excelentes, brilhantes, falei com eles. E eles conectam vários módulos, né? Não só a partir de base, de bônus, de incentivo de longo prazo, conectado com sistemas, então achei bem completo. Legal. O que tua empresa faz de fato? Desculpa, agora quase você tá muito Gente, é uma empresa de games, mobile games, então... Não, é que você falou wildlife, eu tava pensando assim, crocodilos? Tem alguma coisa a ver com o passeio do alligator? E quando eu fiz o credenciamento, perguntaram, wildlife, é alguma coisa, né, dos animais selvagens. É uma empresa de mobile game, né, do mundo tech, né, eu sou gamer, sou fã disso, né, assim, de toda... O que você joga? Aliás, acho que esse cara também é. O que você joga? Bom, eu gosto de board games, que é o retrô. Tá. Conectados, né? Então, acho que é o pai dos games, né? O retrô, o board games conectado com o que a gente está fazendo de tecnologia para mobile games. Então, é um mercado incrível. Que legal, eu sou fã. cara. A gente tem o dia também do board games na Wildlife. Que legal. Onde reúne toda a galera para jogar e pensar, né? Porque o board game também reflete ali na estratégia, tomada de decisão. Quem nunca, né? Jogou pela primeira vez e aí tem que fazer aquela cara de paisagem do tipo, alguém tá te explicando as regras e você fica assim, entendi. Só vamos começar a jogar aqui que em algum momento eu vou... Eu sou dessas, eu pego, leio o manual todinho, lá vou explicando pro pessoal, a galera tá assim, quando o jogo começa. Não, eu só penso assim, gente, vamos começar que em algum momento eu pego o ritmo do negócio aqui e a gente vai dar uma risada. Você gosta de War? Gosto, assim, o War é o mais clássico, né, assim, de batalhas, conquistas de território, mas tem outros ainda mais profundos, mais... dentro, assim, que dura em 3, 4 horas, né, de estratégia, você mergulhar ali. A gente levou um cara medieval. no quinto dia, que é o Cícero, e um dos episódios ele só fala de jogos de tabuleiro. Olha. Então, o cara é fanático e ele explica por que, por exemplo, os jogos de guerra têm um vencedor, os jogos mais contemporâneos, eles não necessariamente brigam por ter um vencedor, então você tem um trabalho mais de equipe. Exato. É bem interessante. Tem um episódio disso aí que, pô, foi uma aula. O cara é fã, E depois a gente deu uma carona pra ele, né? Nossa. Levou ele em casa e aí ele falou assim, não, entra aqui pra ver a minha coleção nerd, de um jogos. cara assim. Primeiro que a casa dele parecia um castelo. E aí quando a gente entrou na sala de jogos dele, assim, olha, do teto ao chão. Muitos, cara. Só Se jogos. Você é fã de sabe, tabuleiro. você não sabia nem pra onde olhar, assim. Fantástico, gente. E tinha coisa que ele falava, não põe a mão no neném, que isso é raro. Ele tinha isso mesmo. Cara, esse jogo é raro, por favor, não importa. Sou dessas, coleciono board game também, né? E aqui os Estados Unidos é um mercado bem ótimo, né? Assim, mais Europa, né? Estados Unidos é o segundo. Então também levo na minha mala board games. Que legal, cara. Muito legal. Bom, e aquela pergunta que eu fiz no meio do café. caminho? Quem você tomaria um café? Gente... Aqui, se for aqui, eu vou considerar. Mundo, só aqui. tem que estar vivo. De repente ele tá escondido. A gente escondeu uns caras ali que de repente, se você acertar o nome. Não, eu queria tomar um café com o Scott, eu não conversei com ele. É mesmo? Isso a gente pode... Ele tá ali, ó. Agora eu vou assobiar. Pô, eu não vou fazer isso, que com todo mundo falou Os um nome. americanos, e americano não gosta disso. Gosta eu não consegui ainda falar com ele. Chamava.
Participei lá em 2023, né? Falei, não, preciso falar com o Scott, dar um olá pra ele do lado, né? O sonho tá tão perto de ser realizado, né? Esse aí. Vou tentar. Então, por favor, tira uma foto e fala assim, cumpri o chamado. A missão cumprida. Cafezinho exatamente. com o Scott, café americano. Vou ficar guardando esse story ou seja lá o que for, tá bom? Coloca Sim. lá pra nós. Muito obrigado, Grazi. Obrigada, gente. Contem comigo. Valeu. Beijo. A Gabi se apresentou como Gabi, aí eu quero saber por que Gabi não Gabi? E o Augusto Strutz. Conte, Gabi, depois a gente vai descobrir a história desse cara aqui. Gabi, porque há muito tempo fora do Brasil e acabou que quando eu entrei na empresa, lá fora, me apelidaram de Gabi e ficou. Lá fora Então, onde? Canadá. Canadá? Quanto tempo você ficou lá? Eu estou lá, já tem mais de 20 anos. Você não... Mas você veio com a delegação ou você encontrou essa trupe aqui? Eu encontrei aqui. Ah, então você não tá no número oficial do 54. Não tô no número oficial, é só aquela pessoa que se infiltra, Aham. sou eu. Que Total. legal. Que empresa você tá? Deixa eu ver aqui. Vale. Na Vale, cara. Vale Canadá. Poxa, que da hora. Vale Canadá. Gostei. A Bárbara, vocês trocam? Vocês são pares ou é independente aqui no Canadá? Como que é? Agora é um pouco mais independente, Aham. mas antes sim, era junto, linha de reporte, quando era centralizado, era essa. Quanto tempo você tá então? Desculpa se você falou, não ouvi. Eu no Canadá há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Onde no Canadá? Pode perguntar. Vamos perguntar. Chegou a trabalhar com o Thiago Maciel? Cheguei a trabalhar com o Thiago Maciel. Thiago Maciel, aquele que é fotógrafo? Exato. Não sabia que ele era fotógrafo. Expatriação, né? Ele tem um curso agora, né? De Comprei uma expatriados. foto dele, tem lá na minha sala. E a gente ganhou também, né? Cara. Que legal. Tem um episódio com ele, cara. Sim. Te convido a ver Temos um depois. episódio. Cara, e você, Augusto? Eu tô na Hotmart e aí eu conheço o Thiago porque ele era o Head de Compensation, né? Mas eu não sou de RH originalmente, eu comecei minha carreira em consultoria. Aí depois eu passei pela Porto um tempo ainda como consultoria, depois gerente de produto. Aí eu vim pra Hotmart. Consultoria do quê? Consultoria estratégica. Ah, de estratégia? Isso, trabalhei na Bain um tempo. Uhum. E aí na Hotmart eu entrei, também não era no RH originalmente, comecei em portfólio. Depois o escritório do COO. E aí depois eu comecei em People Insights. Aí acho que o escopo foi aumentando, foi abraçando um pouquinho mais de coisa dia após dia. E aí depois acabei assumindo também a cadeira de Rewards. Qual o maior desafio que vocês têm na mesa agora? São tantos. Para mim hoje é job leveling, então a parte de avaliação e a parte de remuneração executiva, porque a gente está se preparando para um possível IPO, então a gente tem aí um trabalho para se fazer pela frente, né, com a separação das empresas, mas hoje acho que o maior desafio para a gente é a parte de avaliação, essa parte de job leveling, que todo mundo fala, todo mundo sabe mais do que você dentro da empresa, né? Exato. Todo mundo entende mais do que remuneração. Então, acho que hoje esse é um desafio grande que a gente quer sair um pouco dessa roda, que aquilo sempre volta, né? Então, esse eu acho que é um desafio que a gente tem aí. E vocês estão encontrando boas respostas para as questões de vocês aqui, ou boas provocações para as questões de vocês nas sessões? Eu acho que as sessões um pouco, eu acho que algumas das sessões a gente sentiu assim, as sessões que a gente se sentiu mais atraído bastante cheias, que estavam nas salas menores, mas eu acho que tem bastante coisa legal acontecendo. Tem muita coisa legal no chão também. Vi uma empresa também de statements de Total Rewards super legal. Acho que assim, tem bastante coisa nova. Muito foco em AI. Eu acho que até um pouco demais. Não sei se vocês sentiram isso também, mas eu acho que é legal. Porque é isso, né? A gente está sentindo, vocês vão deixar de existir, isso agora o AI vai fazer tudo. E acho que ainda a gente está sentindo falta daquele outro lado. Alguém vai ter que preparar esse AI e realmente consegue tirar, porque você tem esse componente de humano que ainda existe ali dentro, de estratégia, que você tem que olhar, tem que ter um olhar diferente. As pessoas acham que é o padrãozinho, vaga de finanças na empresa X, aí a mesma coisa que a vaga de finanças na empresa Y. Quando você vai olhar, não, o cara de finanças olha finanças, marketing e RH. Então, acho que falta um pouquinho desse processo ainda. E você, como uma empresa de tecnologia, cara? Cara, tá bem legal. Acho que reforço que tem bastante coisa de AI. Não sei se eu vi nenhuma bala de prata, mas é muito legal para ganhar quilometragem mesmo. Então, você vai numa palestra, ouve um negócio... Estão usando AI para fazer XYZ, vai na outra palestra, como é que eu faço um programa de incentivo de longo prazo que o funcionário vai sentir que é mais benéfico para ele e para a empresa eventualmente é um pouquinho mais barato. Então juntar esses vários pedacinhos do quebra-cabeça acho que é muito legal. Legal, cara. Vou fazer uma pergunta para os dois para a gente encerrar.
Esse é rápido, mas fica o convite para você voltar. O dia que for lá pro Brasil, passar na nossa casa. Ou convidar a gente para ir pro Canadá também. Exatamente, a gente leva vocês pra lá. Mas você, Augusto, você mora onde? Moro em Moema, São Moema. Paulo. Pô, tá perto da gente, cara. O convite tá aqui já. Já falei pro Laca também. Então, de repente, a gente monta uma trupe aí, Hotmart, pra vocês curtirem. A gente faz um vídeo de episódio e aproveita. Vamos sim. Se vocês pudessem tomar um café com qualquer pessoa do planeta, agora, é uma pessoa viva, tá? Não vale. Quem seria essa pessoa e por quê? Deixa mulheres Nossa, essa pergunta é difícil. Essa é. Olha, Jesus, acho que eu não consigo responder essa tão facilmente, não. Você gosta de fazer o quê quando você não tá trabalhando? Pode ser uma pessoa que não tem relacionado ao trabalho, né? Você pratica esportes, assim, você gosta de música? Música, eu gosto, eu pratico yoga. E yoga. E meditação, porque olha, trabalhar em remuneração você precisa de muito. Eu acho que eu tomaria um café sozinha, respirando um ar puro hoje. Longe do computador, né? Serve esse, gente. Sem trabalho. Sua bateria social foi, então. Aqueles 30 minutinhos que você senta com o seu café sozinho, sem pensar em trabalho, e olha pro tempo e respira fundo. Eu acho que hoje eu estaria nesse. Eu fiz isso depois do almoço numa banquetinha e dormi por 1 hora ali, tá? Não tô sozinha, então, né? Delícia, precisava desse sono. Não, e depois de um monte de palestra, ficar andando de um lado pro outro. Caramba, a gente fica acabado, cara. Nossa, sim. Mas não gosta do café. Quem você? Então aqui já disse, eu não tomaria com ninguém. Tô com meu café sozinha, sem dividir. Nossa, eu não sei. Posso dar a mesma resposta? Não. Augusto vai ter que escolher alguém. Eu não vou deixar o Augusto. Augusto, o que você faz quando você não tá trabalhando? Vamos descobrir aqui um cara. Cara, eu gosto bastante de assistir filme, eu gosto bastante de andar no bairro lá. Falou que conhece Moema. Moema é lindo, né, cara? Assim, tipo, pra quem mora em São Paulo, é um bairro de... Não é pra qualquer um, não. Mora bem. Mora bem. Eu gosto muito de viajar. Mas Viajar? aí fazia bastante tempo que eu não conseguia parar um pouco. Você gosta de filme ou série? Acho que mais série. Mais série. Qual é a série que mais, você falou, caramba, essa série é embaçada? Cara, eu assisti uma série que me deixou muito impactado, que foi há pouco tempo, foi Chernobyl. Mas aí acho que... muito boa essa série. Nossa, mas dá uma... Você fica meio ansioso vendo aquilo, que você fala, cara, sai daí. Eu nunca vi aquela história contada desse jeito, assim. Dá uma sensação que você fala assim, mano, não é possível que aconteceu um negócio desse. Tá me ouvindo aqui? Que bom, aproveita bastante por aí. Não, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quem foi o roteirista de Chernobyl? Quem escreveu essa série? A série Chernobyl foi escrita por Craig Mazin. Ele foi o roteirista principal e também o produtor executivo da minissérie. Craig Mazin. Que tal um café com esse cara? Acho que é legal. Saber o que tá no pipeline dele. Então, quais são as próximas séries. A gente já sabia disso. Vem cá tomar um café agora. E traz o café. Que não seja Chernobyl. Muito obrigado pela presença de vocês. E espero que vocês curtam o restante. Tem amanhã, tem quinta. Quinta é um dia muito especial com essa comitiva. Isso é um negócio que não acontece todo dia, né? A gente tem a chance de ir para um outro país, se divertir e tal. Então vamos aproveitar o máximo. É isso aí. Obrigada. Obrigado, pessoal. Gravando. Carlos Silva, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Novamente, né? Porque da casa. Não, da casa. Isso aí. Você lembra quando a gente usava os fones? Eu lembro. Logo no começo usamos várias vezes. Né? E aqui não tem jeito, né? Não, aqui tem que ter, porque... Você fica surdo, cara. Não é possível, né? Você começa a gritar que você não tem noção se as pessoas estão ouvindo ou não, né? É bem legal. E aí, cara? Puta prazer estar aqui com vocês. Assim, muito legal mesmo, assim... Super bacana. A gente também tá aqui graças a você, né? Você sempre organizando a comitiva e todo cuidado, carinho. É uma parceria mesmo, a gente é muito grato. Obrigado. Com certeza. Não, a gratidão é minha, ter vocês junto aqui. História aqui, ó. Certeza. Muito legal. Obrigado mesmo. Cara, o que é que você carrega desse evento? Porque você é um cara que tá ligado às questões políticas também desse evento, não só a parte de consumir o conteúdo que eu sei que você faz, mas tudo por trás, a visão desse negócio, dessa associação para o mundo. Então, aproveita esse momento para nos contextualizar de algumas coisas e todo mundo que nos assiste e que não conseguiu ver esse ano, mas se programa, como a Giovana que assistiu e fala, um dia eu vou estar lá, Então, conta um pouquinho pra gente, cara.
Cara, é assim, eu acho que é muito legal, né? A gente vê o crescimento, né? A expansão. A gente, como né, hoje mesmo, né? A gente estava lá na abertura e o pessoal estava falando sobre a necessidade da gente estar em comunidade, da gente ter uma mentoria, né? Alguém que ajuda a gente a entender os caminhos, já passou por ali, né? Enfim. E a gente sente muito essa falta, né, de ter alguém que te ajude ali a ter esse portfólio, a ter informação, a ter, né, a gente é muito... Referência. Ter referência, né, e a gente é muito direcionado por dados, por informações, né, tudo a gente tem que provar, né, é o mercado, aquela coisa toda. Então, a gente, assim, eu acabo ficando muito feliz da gente conseguir ver a expansão, né? Porque a World at Work, para quem não conhece, a World at Work é uma associação de profissionais de remuneração, né? Então, ela está completando 70 anos esse ano, né? Um ano de celebração para a World at Work. E ela também, ela teve aí, ao longo da sua história, ela teve um movimento muito grande de expansão dentro dos Estados Unidos, né? E depois ela começou a expandir para outros países, né? Hoje já está em mais de 40 países. E no Brasil, a gente, né, há 5 anos. O que a World at Work faz? Trazer informação, ajudar, né, a construir essa comunidade. Hoje ela tem 18 mil membros, né, associados no mundo inteiro. São pessoas aí de mais de 100 países no mundo todo. Então, acho que esse senso de construção, né, e a gente vem construindo essa comunidade cada vez mais no Brasil, né, a gente tem a alegria aí de ter mais de 50 pessoas aqui com a gente, quase 60 na verdade, né. É muito legal poder ter tudo isso. Se for contar as famílias, então... Não, se for contar as famílias, então a gente freta um avião, né. A gente tinha que ter fretado um avião aqui. Que legal, cara. Pô, isso é uma oportunidade tanto. Tô fazendo uma pergunta para todo mundo, vou fazer para você aqui. Se você tivesse que escolher uma pessoa para tomar um café agora, qualquer pessoa do mundo, viva, quem seria? Rapaz, qualquer pessoa do mundo viva? Qualquer uma. De repente a gente escondeu uns caras ali, não sei se tá naquele pacote ali que a gente escondeu. Já grita aqui, já... Cara, pessoa viva... Putz, assim... Uau, que pergunta. Cara, eu não sei, eu acho que eu chamaria o Obama para conversar. Cara, eu não sei, eu acho que ele é um cara que assim tem ele tem uma visão de mundo, né, muito legal. Eu acho que ele abriu uma visão norte-americana, né? Enfim, a gente tem várias questões aí, não vamos entrar tanto nos aspectos políticos, mas eu acho que assim, ele é um cara que ele traz humanidade, ele traz uma diferenciação, ele traz diversidade, e você vê um cara desse numa posição de assim, presidente do maior país do mundo, né? Eu acho muito legal, acho que é um cara que com certeza tem muito conhecimento, muita coisa para trocar. Eu acho que esse é um cara que representa muito bem o evento desse ano, né? Porque a gente tem ouvido muitas pessoas falando do perfil soft skills que tá essa edição, né? E o quanto que o Obama, na posição em que ele esteve, ele desenvolveu, articulou muitas coisas com soft skills. Eu acho que o político, a profissão político, o cargo político, né? Necessita muito, né, dessa articulação de soft skills, né? Muito mais do que as hard skills, porque ele tem muita gente para fazer aquilo que é hard, né? Mas ele precisa ser o articulador, e aqui foi muito falado. Todo mundo que passou por aqui, quase todos falaram sobre os aspectos de liderança, de comunicação, transparência que foram abordados aqui e que muitas vezes causaram até um choque, né? Do tipo, pô, eu vim com uma ideia de que a gente ia falar sobre algo técnico, e aí eu entrei na conversa e a gente estava falando sobre a transformação de cultura dentro de remuneração, choque de cultura. O que isso tem a ver com remuneração, né? É que a gente, no final das contas, né, a gente tá evoluindo a visão de remuneração para uma visão muito mais da experiência como um todo, né? A gente está saindo do base, né? Enfim, né, as questões monetárias, né? Eu assisti uma palestra
onde eles estavam falando, tem uma pesquisa, não vou lembrar agora de cabeça as referências todas para dar para o pessoal que curte pesquisa aqui, que é tudo ali, né, não vou lembrar, mas eles tinham uma pesquisa feita que os funcionários, nesse movimento, né, que as empresas estão fazendo de levar o pessoal de volta para os escritórios, né, eles têm uma pesquisa que as pessoas topariam ganhar 10% a menos se pudesse continuar trabalhando em casa, né? Então, eu acho que isso, muito mais do que a questão financeira, de você ver, 10%, você economizaria 10% ali e tal, mas é o quanto que as pessoas valorizam as outras questões que não são só as financeiras. Então, ela abriria a mão, né? E aí a gente acaba indo pela estratégia de... você acaba gastando mais, né? Uma liderança não necessariamente, fraca, né? Uma liderança fraca é difícil de você disseminar a cultura, né? A cultura ela existe, só é que cada um vai criar a tua ali, né? Você tem uma liderança forte, você tem condição de... Porque não é só a grana, não é os 10% a menos, tem a relação de você manter escritórios, salas, energia, porrada de coisa. Claro, Então a gente aprendeu 10% com isso. é só de salário, né? Você tem tudo isso, exatamente. Então é muito interessante, só não é fácil. Eu acho que esse movimento de volta, a minha sensação é que as empresas não sabem como fazer o negócio à distância, cara. E aí... é um atalho, sabe? Traz de volta aqui que a gente vê o cara tá fazendo no computador dele. Então, e é curioso, né? Porque assim, você pensando, eu acho que a gente está com dificuldade de fazer isso na grande massa, né? Mas quando você olha, já existiam profissões que eram remotas, né? Sim. Quantos times de vendas, né? Empresas aí com frotas enormes e o pessoal na rua o tempo todo. Consultores, né? Consultores, né? A gente que trabalha com isso, né? Quer dizer, assim, né? Eu que já fui gestor de consultor, né? Até hoje, enfim, né? Eu fui gestor de consultor já há mais de 20 anos, né? Então, assim, cara, e sempre deu certo, o pessoal sempre entregou e sempre com qualidade. Então, mas é difícil mesmo, não tô falando que é fácil, não. Mas o que eu estou falando é que assim, eu acho que é possível, né? A gente tem que pensar como e, claro, trabalhar a cultura. Cultura é uma coisa que você tem que, né, reforçar todos os dias, não tem jeito. Mas tem que... é um trabalho a mais, né? Só que a liderança nem sempre está preparada para isso, né? Sim. Fato. Isso é verdade. Cara, que legal. Pô, obrigado por você estar aqui com a gente, ter feito isso acontecer, né? Articulado muita coisa. Estamos desde outubro, setembro, fazendo algumas conversas. Cara. Então, poxa, que honra. Obrigado mesmo. Cara. A gente é muito, muito grato a você, cara. Não, que isso. Super prazer. E ano que vem estamos aqui de novo, né? De qual é o lugar? Já estamos sabendo, já. Já estamos sabendo. Vai ser em San Antonio, no Texas, em 2026. Então, todo mundo convidado já aí, quem quiser já começa a preparar o visto e vai embora. E tudo mais, e já vai vendo todos os preparativos aí, que vai ser bem bacana. Que venham muito mais aí. Com certeza. Com certeza. Valeu. Prazer estar com vocês. Valeu. Obrigada.